Olá, tudo bem com vocês? É um motivo de alegria poder estar me comunicando novamente com cada um de vocês, pessoas especiais, seres de luz, pessoas que estão em busca de melhorar a cada dia, de buscar força, buscar energia, buscar aprendizados, né, novos para que possam sim vencer qualquer tipo de desafio. E a minha missão aqui é simplesmente te ajudar a vencer a ansiedade e a reconstruir a tua autoestima. E esses nossos encontros são simplesmente fantásticos, porque sempre há algo novo que a gente pode aprender para vencer as crises de ansiedade, né? Sempre tem coisas novas que a gente pode sim trazer para dentro de nós, novas ferramentas, novas técnicas, onde a gente pode ter com toda certeza dias melhores. E o assunto que eu quero estar nesse momento conversando com cada um de vocês simplesmente é um assunto maravilhoso, é um assunto que vem de encontro, sim, a todas aquelas pessoas que estão em busca de uma melhor qualidade de vida, que estão em busca de reconstruir em áreas da sua vida, pessoas que estão em busca de aprender em formas, meios de superar a ansiedade, porque somente quem sofre, né, desses quadros de ansiedade é que pode dizer o quanto é difícil, o quanto é complicado e o quanto isso tem afetado a sua vida. Então, podermos trocar informações é sempre muito bom. E eu vou te dar aí alguns segundinhos para você convidar teus amigos para que possam também participar, porque eu tenho certeza que esse assunto vem de encontro a muitas pessoas que você conhece. Eu conheço você, mas não conheço o teu círculo de amizades, né? Então, se você sabe aí que tem alguém que está passando por esses desafios, que está sofrendo com ansiedade, então você pode ser sim um instrumento de levar essa informação até ela. E aí, com toda certeza, ela será muito grata a você, porque afinal de contas estamos no mundo para nos ajudarmos, né? Nenhuma pessoa é uma ilha que pode viver sozinho, porém a gente deve de entender, deve de ter a compreensão que tudo aquilo que nós pudermos fazer para ajudar o nosso próximo, a gente tem que estar pronto para fazer isso sim. Eu acho que esse é um dos grandes significados da vida, poder ajudar o nosso semelhante, né? Porque quando fizemos isso, nós estamos destravando muitas áreas da nossa vida também, porque ajudar é uma coisa maravilhosa. Imagina um dia aquela pessoa que estava sofrendo com algum tipo de desafio, com algum tipo de ansiedade, e ela chegar para você, te abraçar e dizer muito obrigado pela melhoria de vida, pela melhor qualidade de vida que você me trouxe a partir de um convite. Então isso simplesmente é fabuloso, né? Muito bem, então vamos lá. Fatores, ou eu vou te dar um número, né? 7 fatores que geram ansiedade e ações necessárias para você superar. Então esse é o assunto que eu quero estar trazendo para todos vocês nesse momento, e são assuntos muito quentes, muito atuais, porque afinal de contas, no atual tempo que nós estamos vivendo, os órgãos que medem isso é simplesmente assustador em porcentagem a quantidade de pessoas que estão desenvolvendo quadros de ansiedade, né? Então é muito complicado. Os cientistas que estudam esses princípios aí dizem que hoje 9,3% da população brasileira está desencadeando, né, está sofrendo com algum quadro de ansiedade. Então, você imagina, um número altíssimo, e a gente precisa fazer algo para compensar, a gente precisa fazer algo para termos uma melhor qualidade de vida. O que a gente não pode fazer é ficar parado esperando que as coisas simplesmente venham acontecer, tipo num passe de mágica, porque não vai passar não, como num passe de mágica. A gente precisa sim ter algumas ações necessárias, né? Ou melhor, muitas ações necessárias, ou as ações
suficientes para nos auxiliar a vencermos esses quadros que são terríveis de ansiedade, né? Quantas pessoas ficam realmente, quando estão em crise, apavoradas, desesperadas. Quantas pessoas apertam o peito porque a dor no peito é muito forte. A pessoa até acha que vai morrer, que vai sofrer um infarto, porque a dor é terrível. Outras pessoas têm sudorese, né? As mãos suam demais, os pés formigam, a pessoa sente muita fome ou não sente fome, outras perdem o sono. Então são muitos aqui, eu vou te dar um número de 7 neste momento, para com certeza em algum você vai dizer, opa, eu estou passando realmente por isso aí. E vou te dar umas ações, né, que você deve de fazer para você começar a ter uma melhor qualidade de vida. Então, vamos lá neste momento. Então, eu quero te perguntar o seguinte, você desconfia que esteja sofrendo de algum tipo de ansiedade? Essa é uma pergunta direta que eu quero fazer para você nesse momento. Por quê? Ninguém melhor do que você para se conhecer melhor. E até uma dica que eu te dou nesse momento, e isso vale para todos, né? A gente precisa se conhecer, porque se a gente não se conhecer, aí fica complicado, né? Aí a gente vai ter que viver a vida toda esperando pelo diagnóstico ou prognóstico dos outros, e não pode. A gente tem que se conhecer sim. A gente tem que ter uma imagem real da gente mesmo, né? Nós temos que ter essa compreensão do nosso self, como que a gente é, como que a gente se porta diante de cada desafio, qual as tuas partes fortes, qual as tuas partes fracas. Isso tudo a gente precisa se conhecer. Então, eu te pergunto novamente, você desconfia que esteja sofrendo de algum quadro de ansiedade? Então, quero te apresentar, se a tua resposta for sim, eu quero te mostrar, eu quero te apresentar algumas causas, né, que têm possivelmente feito com que esse quadro tenha desencadeado. Alguns sintomas que também você pode estar sentindo, porque existem sintomas sim de quadros de ansiedade que a pessoa sente no seu próprio corpo. E aí é de fundamental importância que você se conheça muito bem, para que quando começa a disparar esses sentidos, né, o que você faz? Você já tem que ter uma ação o mais rápido possível para poder você não deixar que o nível dessa ansiedade venha subir e venha realmente te travar, gerar um problema maior. Então, é muito necessário. Então, ações para você vencer esses desafios são muito necessárias, né? E com toda certeza eu vou fazer o possível para te passar algumas ações para que você possa se ajudar. Apesar de a ansiedade ser uma emoção comum que todos nós temos, porque na verdade todos nós seres humanos temos esse sentimento, né? Ou essa emoção, isso é uma coisa interessante. Nós precisamos compreender que a ansiedade em níveis normais é uma coisa muito boa para nós. Porque em níveis normais é isso que vai fazer com que a gente tenha ações para sair da nossa zona de conforto, para buscarmos coisas novas, para buscarmos experiências novas na vida. É tudo é a ansiedade que gera isso na gente. O problema é quando ela escapa da normalidade, que aí ela começa a te controlar. E os resultados não são nada bons com toda certeza, né? Somente quem sofre disso é que pode falar. Então, precisamos entender que apesar dessa ansiedade ser uma emoção comum diante de diferentes e importantes momentos do dia a dia, também pode ser caracterizada como um problema ou um grande problema, né? Caso se apresente em excesso com alguns sintomas que são específicos dos quadros de ansiedade, né? Então, existem diversas causas, precisamos compreender isso,
que não existe somente uma causa, não existe somente um fator que desencadeia crises de ansiedade. Não, existem diversas causas, diversos fatores que sozinhas ou combinadas podem vir sim a desencadear o transtorno da ansiedade. Vou citar alguma. Traumas, né? Trauma, a pessoa sofreu um tipo de trauma, seja na infância ou em algum momento da sua vida, sofreu algum tipo de violência e isso realmente a marcou, né? A traumatizou. Com certeza, cada vez que ela ouve falar nesse assunto, ou ela vê quem causou isso, tende a aumentar o nível dessa ansiedade. Então, o que tem que fazer é se conhecer e sabendo que existe esse problema, esse trauma do passado, você precisa buscar uma ajuda profissional para ter uma melhor compreensão disso que aconteceu, precisa talvez reelaborar áreas da sua vida para quebrar, né, abafar aí esse trauma dentro de você. Você precisa desenvolver mecanismos fortes que vão te trazer uma melhor segurança, um melhor entendimento, uma melhor compreensão e também um melhor enfrentamento diante desse quadro. Porque quando existem traumas que realmente são terríveis na vida da pessoa, mas eu quero te dizer que existe solução sim para esses problemas, desde que a gente esteja disposto a buscar uma ajuda profissional, uma ajuda qualificada, né? Agora, não pensa assim, se eu somente contar o meu problema ali para os meus amigos, eu vou desabafar com eles e isso vai fazer bem. Olha, ele pode até te fazer bem momentaneamente, um simples desabafo, mas resolver não vai não, porque o teu amigo, por mais boas intenções que ele tenha, ele não conhece os mecanismos que somente psicólogos profissionais da área é que conhecem. Então você precisa buscar uma ajuda, sim, mas uma ajuda qualificada, que talvez esse profissional no início não vai ser teu amigo, mas ele vai ser alguém que vai ter uma ação muito maior do que um simples amigo, porque ele vai caminhar com você, ele vai te ajudar a descobrir o caminho da solução, da resolução desse problema, desse trauma. Tá bom, meu querido? Outra coisa, estresse. Pessoas que são extremamente estressadas, que estão sempre, parece que estão sempre com a cabeça vermelha de tanto pensar, de tanto agir dessa forma. O estresse se aloja dentro da pessoa e a pessoa já não consegue mais se acalmar. Está sempre estressada, está sempre buscando alguma coisa, né? Ela não consegue parar consigo mesmo. Então, pessoas estressadas, elas tendem a desenvolver também quadros de grande ansiedade. Então, você precisa compreender que por mais estressado que você esteja ou viva, você não vai buscar a solução com isso, né? Se estressando cada vez mais. Você precisa entender que precisa se acalmar, que precisa respirar fundo, que precisa pensar melhor nesses poréns e não simplesmente pensar de qualquer forma, de qualquer jeito, porque aí não vai dar certo, o resultado não vai ser satisfatório para você. Existe um fator também que é o genético, né? Que os cientistas descobriram que também podem existir fatores genéticos. Vou explicar, talvez a sua mãezinha seja uma pessoa extremamente ansiosa, né? Com quadros de ansiedade terríveis, e muitas vezes esse gene pode passar sim, é menor o número, mas pode. Além de que aí você cresceu, né? Você cresceu com uma pessoa que sofre de uma ansiedade, assim, uma coisa terrível. E aí, como a gente sabe que nós seres humanos, a gente é 50% genético e 50% somos fruto do meio, então você imagina, você convivendo dia após dia, desde mais tenra idade, com essa pessoa extremamente ansiosa, muitas vezes a gente acaba também pegando muitos hábitos disso e acaba desencadeando no passar do tempo esses quadros, essas crises de ansiedade. Doença física, né? Doenças físicas também desencadeiam quadros de ansiedade. Por quê? Você imagina uma pessoa que era saudável, que podia se locomover, que tinha
tudo, a sua vida sob controle, vou dizer assim, né? Ele era dono de si próprio e de repente, por uma infelicidade, seja uma doença, um acidente, alguma coisa, e ele perdeu a sua mobilidade, ele perdeu esse controle sobre si mesmo. E claro que isso vai desencadear quadros de ansiedade, muitas vezes até depressivos, né? É por isso que essa pessoa ela precisa de um suporte profissional, precisa de uma ajuda profissional para ela compreender que mesmo com esse problema, mas ele ou ela está vivo e que ele pode sim ter ações que vão lhe ajudar a ter o máximo possível de qualidade de vida. Outro fator importante que nós precisamos compreender, que também quadros de depressão, né? Pessoas depressivas muitas vezes acabam por desenvolver quadros de ansiedade. E aí são duas coisas, né, que precisa sim ser tratada e tratada com urgência. Você não pode simplesmente ficar pensando, se você sofre disso, não fique pensando assim, isso vai passar, porque pode demorar muito tempo para passar. E todos esses anos que isso não passou, pensa aí comigo, quanto de qualidade de vida você perdeu? Quanta experiência boa você perdeu? Quantas coisas maravilhosas você perdeu? Simplesmente porque você não teve a ação de ir atrás, de buscar uma ajuda. Precisa sim. Entenda que você não está sozinha no mundo, que há pessoas que te amam e que há pessoas também que podem te ajudar. Conhecer e reconhecer em si mesmo os sintomas da ansiedade é muito importante para buscar ajuda. É por isso que esse quadro está aqui, né, estabelecido para te ajudar, para te auxiliar nesse seu autoconhecimento, para que se você está passando por esses quadros de ansiedade, você possa buscar ajuda sim. Não fica pensando em fórmulas mágicas, né? Em chazinhos mágicos, porque isso não acontece, em pitadinhas de mágicas, porque isso não acontece. Nós estamos falando de vida real, nós estamos falando de sofrimentos reais, de causas reais, mas estamos também falando de técnicas reais que podem te ajudar sim. Então, conhecer e se reconhecer para saber como que você está é de fundamental importância. Por quê? Porque isso tem o objetivo, né, de levar essa situação que você enfrenta para um controle o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você conseguir controlar os teus quadros, a partir de um conhecimento de si próprio e de técnicas, melhora a sua qualidade de vida. Você vai melhorar e muito a nível profissional, a nível familiar, a nível financeiro, a nível espiritual também. Em todas as áreas você vai melhorar e, acima de tudo, o teu lado, a tua vida psicológica, ela vai aumentar e muito, a qualidade de vida será muito melhor. Por isso, em muitos casos, o autoconhecimento é o primeiro passo. O primeiro passo é se conhecer, saber como você reage frente a determinadas situações. Saber se conhecer, né? E isso é necessário para você entender que, por exemplo, você está fazendo alguma coisa e de repente isso vai te deixando e vai fazendo com que esses níveis de ansiedade venham subindo. Quando você se conhece, sabe o que você faz? Você dá aquela paradinha básica, nem que seja por 2 minutos. Você para de fazer aquilo ali e simplesmente sai dali, dá uma caminhadinha, usa uma técnica de respiração que eu já ensinei em lives passadas. Se você não pegou, volta lá, escute, você vai aprender, né? E isso vai fazer com que rapidamente esses níveis de ansiedade baixem. E aí você volta a fazer o que estava fazendo e o resultado vai ser bem melhor. Então, se controlar se conhecer para se controlar é de fundamental importância para o nosso dia a dia, para o dia a dia dessa pessoa que sofre dessas crises de ansiedade, né? Então, o autoconhecimento é o primeiro passo. Anote aí, não esqueça, tá? Que o autoconhecimento
é o primeiro passo na resolução de crises de ansiedade, para você vencer esses ataques terríveis de ansiedade. Então, se autoconheça, porque você vai ganhar muito em qualidade de vida com esse princípio aí em você. Mas os cuidados não devem parar por aí também. Eu já me conheço bem, é suficiente. Não é suficiente. Eu disse que ele é o primeiro. Eu não disse que ele é o último. Então precisa ter essa compreensão. Também é necessário a busca por um profissional realmente especializado que ele possa te ajudar. Portanto, caso encontre alguma situação nas que eu vou te falar abaixo, vai prestando atenção aí no que fazer. Alguns sintomas de ansiedade, tá? Presta atenção nisso. Identificar os sintomas de ansiedade são a principal base para ter um entendimento e superar a situação. Então, você tem que se conhecer, que é o primeiro passo, para que o segundo venha acontecer, que você possa identificar então o sintoma. Quando você consegue fazer isso, as coisas começam a clarear para você. Os sinais apresentados, eles podem variar de acordo, né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, o que aparece talvez para o Joãozinho não aparece para Mariazinha, mas não obstante, existem outros sinais que aparecem na pessoa. Então, você precisa ter essa compreensão. Então, o que nós precisamos entender? Que, embora existam alguns sinais que são bastante frequentes, que você precisa conhecer para se autoavaliar. Primeiro desses sinais é medo constante. Quadros de ansiedade, tem algumas pessoas que desenvolvem medo constante. Muito bem, o medo constante é um dos principais sintomas da ansiedade. A pessoa, ela consegue criar um medo e isso cresce tanto dentro de si que a descontrola. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas muitas vezes têm uma viagem marcada? Tem que ir de um estado para o outro, de um país para o outro, mas precisa ser de avião. Uma pessoa que tem quadros de ansiedade, ela já vai começar a pensar nessa viagem. E isso é tão incrível que ela já vai se ver dentro do avião, é isso aí, dentro do avião, de repente o avião não funciona, dentro dela continua, essa história continua crescendo, esse avião, até que depois de muito tempo ele funciona e consegue voar, mas a crise de ansiedade vai aumentando. E de repente, dentro dessa crise, esse avião vai ter um pane de novo lá no ar e vai cair e todo mundo vai morrer, inclusive ela. E ela consegue ainda imaginar como ela vai conseguir se enxergar dentro do caixão e assistindo o seu velório. Olha que coisa terrível. Isso não é brincadeira, não. Só quem sofre disso sabe quão terrível é esse tipo de coisa. Então, o medo constante é um dos sinais claros de um quadro de ansiedade bastante exacerbado, né? Então você precisa começar a ter esse entendimento, né? Para que entenda que muitas vezes não há um motivo aparente para que isso aconteça. Então, se você tem esse problema, eu vou te dar um exemplo. O que você faz? Se você está com esse medo dessa viagem, vê tudo isso na sua mente, como que você consegue equilibrar isso dentro de você? Vai lá, seja na internet, em si, faz uma pesquisa e você vai ver. Pesquisa, na última semana, quantos aviões caíram? Talvez você não vai encontrar nenhum. Nos últimos 30 dias, quantos aviões de passageiros caíram no país? Possivelmente você não vai encontrar nenhum. Nos últimos 60 dias, possivelmente também você não vai encontrar nenhum, porque voar simplesmente é o meio de transporte mais seguro que existe no mundo. São milhares de voos todos os dias. E quanto tempo leva para a gente ouvir falar que um avião, que geralmente são esses aviões mais pequenininhos, que caem, né? Mas é muito baixo. Agora, se você pesquisar quantas pessoas sofrem acidente de automóvel, aí é assustador. Então, quando você pega a informação, isso faz, você já entende, opa,
mas não é tão perigoso assim. E aí começa a baixar o teu quadro de ansiedade. Então você precisa ter uma ação. E essa é uma das ações muito significativas, né? Outro sinal de quadro de ansiedade é dificuldade para dormir. Então vai prestando atenção aí, né? Em qual desses você se enquadra. Dificuldade para dormir. Quem tem transtorno de ansiedade apresenta dificuldade de desconectar o pensamento dos problemas. Ele fica martelando, ele consegue viver o dia inteiro com o problema e o pior de tudo, ele acaba levando o problema junto com ele para a cama. Né? Então, quem sofre desses quadros de ansiedade, ele sofre muito. Por quê? Vou te dizer o seguinte, desde quando uma pessoa que está preocupada, que está ligada, que está com a ansiedade lá em cima, vai conseguir relaxar para dormir? Nenhuma pessoa. Então, o que essa pessoa ela acaba fazendo? Ela vai desse jeito para a cama e isso faz com que ela comece a virar de um lado para o outro e não consegue dormir porque ela só está pensando nesse problema. Então, se esse for o teu caso, que você tenha essa dificuldade para dormir, eu te oriento o que fazer. Imagina você antes de dormir, né, uma meia hora antes, ou se possível, 1 hora antes, não escuta nenhum tipo de notícia, principalmente quando é notícia ruim. Nada, não lê nada disso. Coloque um sonzinho gostoso aí no teu som, comece a escutar um som gostoso, de preferência uma música clássica, né? Só a música, escuta uma música gostosa, você vai ver que isso te traz um relaxamento. Selecione uma música que você gosta. Tome um banho morninho, é muito bom também, porque te traz uma calmaria. Você gosta de um chá? Faz um chazinho gostoso, um chazinho de alguma planta que você gosta, né? Que gosta do sabor. Os chás têm um poder maravilhoso no quesito nos acalmar, né? E após isso, que tal você ir para o seu quarto tranquilo, deitar na sua cama, desliga todas as luzes, não deixa um ponto de luz acesa e o melhor de tudo, desligue o teu telefone ou deixe ele lá na outra sala, né? Deixe lá no outro lugar, mas não leve junto para o teu quarto, porque toda mensagem que entrar de WhatsApp, de qualquer coisa, ele vai vibrar, ele vai fazer barulho, e na pior das hipóteses, ele vai acender as luzes, né? Vai criar um clarão no quarto, e isso já vai te despertar, e você já vai lembrar que tem um problema. Então você tem que se ajudar. Tem que se ajudar sim. E aí, com certeza, você vai conseguir dormir muito melhor. Outro sinal bem claro, bem característico de crise de ansiedade é a dificuldade de socialização, né? A pessoa se fecha dentro de si mesmo e para completar isso, ele se fecha dentro de casa. O isolamento, além de tudo, ele pode significar um quadro de depressão, né, pessoal? Então, quantas pessoas você convida para sair? Ah, eu não quero sair. Quantas pessoas você diz, mas vamos, é uma festa aniversário. Ah, eu não gosto de aglomeração de pessoas. Embora que agora a gente esteja aí vivendo esse tempo, onde não pode ter muita essa aglomeração, né? Ou melhor, não pode ter nada mesmo, né? Mas muitas pessoas fazem. Agora, tirando isso que nós estamos passando agora, vamos criar uma normalidade, né? Então, a pessoa não gosta de uma festa aniversário, não gosta de ir num casamento, numa festa na cidade, num baile. Ela não gosta de nada, ela vai se fechando dentro de si mesmo. Então, isso é uma dificuldade muito grande e isso tem gerado muito sofrimento para as pessoas que sofrem que têm essas crises de ansiedade e que têm esse sinal de dificuldade de socializar. Ah, eu não gosto de ir lá porque lá vai ter o fulano, vai ter a fulana, isso mais aquilo. Gente, a gente tem que vencer todas essas coisas. Você tem que buscar ajuda. Para os ansiosos, o simples fato de se imaginar cercado de pessoas, mesmo que conhecidos, geram nela um mal-estar psicológico. Mas é um dos sinais da sua ansiedade. Por quê?
não tem, como eu falei antes, o ser humano não é uma ilha. É bem verdade que tem pessoas que são normais, né? Elas gostam menos de sair, de ir em baile, em festa, essas coisas, mas elas saem com menos pessoas, com um grupo menor de pessoas, mas elas saem, estão sempre abertas, sorrindo. Agora, quando é um quadro fechado, né, desse sofrimento, dessa dificuldade de socializar, você precisa buscar ajuda. E como que você vence isso? Vou te dar uma ação. Você não deve se faz tempo que você está sofrendo disso. Então, a primeira vez, não vá num lugar que tem muita gente, porque aí isso vai te sufocar realmente, né? Então, como que você deve de fazer? Comece a ir em lugares assim, com números menores de pessoas. Números menores de pessoas. E aí, conversa com um, conversa com outro, né? Vai socializando devagarinho e vai se olhando, se percebendo. E você vai vendo que os níveis da ansiedade, ele começa a ceder, começa a baixar. E no final você vai dizer que foi legal, que foi bom tu ter dado aquela saidinha. Da outra vez, você já vai num lugar que tem um número um pouquinho maior e faz a mesma coisa. Começa devagarinho, caminhar, cumprimentar uma pessoa ou outra, né? Não vá de imediatamente. Tem muitas pessoas que logo ao que chega já corre para um canto ou já senta num lugar meio escondidinho, tipo, não quero ser incomodado. Não faz isso com você não. Socializar é muito bom. A gente não é uma ilha para viver sozinho, não. A gente precisa. É bem verdade que tem pessoas que às vezes têm quadro de timidez, que é uma outra área, né? Que um outro dia desse eu posso falar. As pessoas tímidas têm essas dificuldades também, isso é natural ao tímido, né? Porque aí está dentro do temperamento dela. Mas nesse quadro de crise de ansiedade, a dificuldade de socializar, ele é um fato bem concreto. Então, tenha uma ação de começar a sair. Você precisa ir, né? Peça para o teu esposo, para a tua esposa, dizer assim, olha, vamos sair um pouquinho, eu preciso enfrentar, porque o enfrentamento, gente, é a melhor defesa que existe. O enfrentamento é a melhor defesa que existe. Então enfrente devagarinho, com calma e vai se conhecendo. E à medida que você vai aumentando esses números de saída, você vai se percebendo que você está melhor, porque logo isso tudo vai passar e você vai superar assim com toda certeza. Um outro sinal, cansaço excessivo. Também, pessoas que têm quadro de ansiedade, elas estão sempre extremamente, parece que cansadas. É aquele tipo de pessoa que se deixar todo dia, ela vai dormir das 11 da noite até as 11 do outro dia, ou se deixar até vai passar. Isso é um quadro de ansiedade, tá, pessoal? E isso se já não está levando até para uma depressão. Então, a gente dormir 8, 9 horas é o normal, é o que é recomendado pelos especialistas. Mas sempre dormir 12, 13, 14 horas, isso pode estar mostrando que a pessoa está preso dentro de um quadro de ansiedade. O cansaço é comum em qualquer rotina. Qualquer profissão vai gerar canseira, né? A pessoa estará cansada depois de várias horas de trabalho, independente da sua profissão. Mas quando ele se prolonga e chega a impedir de fazer atividades com o prazo que deveriam ser feitas, é mais um sintoma de ansiedade. Então, a procrastinação está atrelada com o pensamento negativista e desesperador quando há uma sobrecarga de atividades e por meio da ansiedade, a mente não sabe por onde começar. Sabe o que ela opta? Não fazer nada. Então, para não fazer nada, a melhor coisa que tem é dormir. Dormir. Mas não precisa, gente, ninguém precisa sempre estar dormindo 10, 12, 14 horas. Não faça isso com você, porque você está perdendo muita qualidade de vida. Então, o que você precisa entender? Que eu estou com muito a fazer. Muitos afazeres, como eu já falei, a mente tende a não querer fazer nenhum, porque não sabe por onde começar. O que você faz? Separa por partes. Separa na tua agenda por partes. Segunda-feira eu devo de fazer tal coisa, terça-feira outra, quarta-feira outra e assim sucessivamente. Você fraciona as coisas. Com isso, você vai conseguir fazer dentro do tempo determinado e você com certeza vai ter um alívio mental, a pressão será muito melhor e você vai ver que simplesmente dormindo
de 7, 8 horas por dia será o suficiente para você ter uma melhor qualidade de vida e um controle dessa ansiedade. Outro sinal bem característico, né, que é possível ver de longe é roer as unhas. Isso mesmo que você ouviu. Pessoas que roem as unhas, ela está mostrando para o mundo, de uma forma extremamente visível, o seu quadro de ansiedade. Conhecer uma pessoa que sofre de ansiedade, olhando para as mãos, é muito fácil, é muito simples. É só olhar para as unhas dela, né? As unhas estão muitas vezes assim na carne, como se diz, porque ela rói o máximo possível, né? E ainda, depois que não tem mais unha praticamente, ela fica olhando, tentando encontrar um cantinho, um pedacinho que ela ainda não roeu, né? E isso é sofrido para uma pessoa. Por quê? Porque primeiro, além da ansiedade, parece que há dentro dela uma raiva, uma ira, que se volta contra ela mesmo, porque ela está se ferindo. Quando uma pessoa morde, come a unha, né, rói a unha, na verdade ela está se ferindo. É um tipo de deslocamento, de raiva, de ira que está acontecendo e ela está fazendo isso contra ela, por alguma coisa que ela não se perdoa, por alguma coisa que ela fez e que isso está trazendo sobre si um auto-julgamento, uma auto-punição, e geralmente tem coisas por trás disso sempre que acontece. Por isso que quem sofre desse problema precisa sim buscar um profissional para que possa lhe auxiliar na resolução desse problema e no entendimento ou solução desse problema sim. Então, essa característica, né, esse hábito de roer unha, é muito forte, é muito fácil da gente observar numa pessoa. O ato de roer unhas pode significar uma ansiedade descontrolada, como eu falei. Então, isso faz com que essa pessoa se volte contra si mesma. Tem pessoas, eu já conheci pessoas, né, eu tratei pessoas que simplesmente ficavam com a ponta do dedo em carne viva. Excesso de comer tanto assim, de marcar os seus lábios de sangue que derramou da ponta dos dedos. Então você imagina o nível de ansiedade, de sofrimento daquilo que está acontecendo dentro da pessoa. Então o que você precisa entender é que isso é um hábito nocivo para a sua saúde, porque é um voltar-se contra si próprio, né? Visto que a unha tem a função de proteger. A nossa unha tem muitas funções. E a principal função dela, a nível da ponta do dedo, é proteger justamente a ponta do dedo, porque se levantar a unha, o que haverá embaixo da unha? Carne viva, né? Então ali é um lugar que realmente dói muito. Aí você imagina por que a pessoa come unha, né? Rói as unhas. Por quê? Porque ela está voltando uma ira, uma raiva contra si próprio, né? E tem coisas muito mais profundas, mas que eu não vou falar nesse momento, porque o tempo não me permite. Então o que você precisa fazer? Por exemplo, mulheres que usam pintar a unha, que a maioria faz isso, né? Porque uma unha bem trabalhada, bem pintada, realmente ele é muito bonito. O que faz? Você precisa começar a olhar para as suas unhas e ver as suas unhas como elas são bonitas, como elas estão lindas. E por serem assim, você não vai estragar a pintura delas comendo. Mas isso é muito simples também para fazer, né? Mas o que eu quero te dizer nesse caso é que se você tem esse quadro de ansiedade que te leva a roer as tuas unhas constantemente, por favor, busque uma ajuda profissional. Se você não tem aí na tua cidade um profissional, mas deve de ter, mas mesmo assim, se você não quiser, então você pode nos chamar no direct e a gente vai, com toda certeza, estar te ouvindo e te auxiliando. Tá bom, minha querida? Outro fator, estresse, né? No meio de uma crise de ansiedade, o estresse pode atrapalhar a serenidade da comunicação com a outra pessoa. Você já viu uma pessoa estressada conversando? Nossa, basta você contrariar ela um pouquinho, ou falar uma palavra que ela não entendeu, ela explode. Ela explode simplesmente porque ela não entendeu uma palavra que talvez não tinha significado nenhum. Qualquer coisinha para ela é um motivo de discussão.
Qualquer palavrinha já sobe, já vermelha, já parece que vai explodir a cabeça de tanta pressão, e aí tem que discutir, tem que formular uma discussão. Gente, isso é uma bobagem muito grande, mas infelizmente muitas pessoas sofrem por isso, né? Porque esse estresse, ele tira a serenidade da pessoa, ele tira a calma da pessoa, e fazendo isso, ele vai tirar também muito da inteligência da pessoa. Porque se a pessoa estivesse calma, tranquilo, aquela palavra que ele não entendeu não ia significar praticamente nada. Eu só não entendi uma palavra e perguntaria de novo, sem nenhum problema, né? Ou se fosse uma informação, buscaria em outra fonte, sem nenhum problema. Mas a pessoa estressada não age dessa forma. O estresse também é uma via de mão dupla, porque isso significa que a ansiedade pode causar ele, né? Olha aí, a ansiedade pode causar estresse, mas o estresse pode causar níveis de ansiedade muito altos, porque ele é uma via de mão dupla. Então, aprenda a controlar o teu estresse, vai ter que aprender com técnicas de relaxamento, de meditação, né? Imagina dizer para uma pessoa que é estressada, você precisa fazer uma meditação, ficar quieto aí no teu canto por vários minutos, pensando a nível de você mesmo. De vontade ele vai querer pular em cima de você quando fala isso. Mas isso mostra o quê? O seu descontrole emocional, os níveis de ansiedade e de estresse estão altíssimos, mas com jeito, com calma, você vai conseguindo ajudar essa pessoa a superar esse problema, porque sofre muito. Quantas pessoas encurtam a sua vida por causa do estresse? Encurtam sim, porque uma pessoa estressada, ela está sempre pilhada. Qual que é a tendência? É ela sofrer um ataque cardíaco mais cedo ou mais tarde, ou um AVC. Então, encurta a vida da pessoa. Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa, né, quem tem esse problema, precisa desenvolver uma técnica de respiração, né? Respira fundo, conta até 4, né? Larga essa respiração com calma, devagarinho, conta até 4 e vai sucessivamente. Também essa técnica está numa live aí de dias passados, tá bom? Então você precisa fazer alguma coisa. O que você não pode é ficar do jeito que está, porque simplesmente aí você não vai conseguir ser feliz e com certeza você vai ferir pessoas que você ama e que depois vai se arrepender. Mas arrependimento muitas vezes não conserta mais determinados tipos de ferimento, tá bom? Outro sinal, tensão muscular. Tensão muscular, isso mesmo que você ouviu. Pouca gente sabe, mas as tensões musculares estão relacionadas com os principais sintomas de ansiedade e podem ser bastante incômodos, tá? Dependendo do caso. É comum a gente ver pessoas nos consultórios, seja de psiquiatras ou psicólogos, com dores intensas. E aí não vai te assustar o que eu vou te falar. Dores intensas, sobretudo na região das costas. Muita dor nas costas, né? De vez em quando a pessoa sentir um incômodo nas costas é normal, talvez forcejou em excesso, fez um movimento em excesso, estava frio, fez um agachamento muito rápido, alguma coisa, então sente aquele desconforto, mas não dor contínua. Dor contínua nas costas, na nuca, né? Tem pessoa que, meu Deus, não dá para encostar na nuca, e também nos ombros. Isso é um sinal claro de ansiedade. E isso tem levado muita gente para consultórios. O grande problema que muitas vezes acabam indo em lugares que não seria o especializado para essa área, e aí acabam se enchendo de medicamento e muitas vezes não resolve. Só ameniza o problema, mas o problema, na verdade, permanece dentro da pessoa. Então, o que essa pessoa tem que entender, né? Que uma pessoa numa crise de ansiedade, ele pode ficar com a sua musculatura, né? Com o seu sistema tegumentar totalmente travado, paralisado por causa dessa ansiedade. Porque toda vez que uma pessoa está em crise de ansiedade, ele fica com os músculos rígidos, né? E aí você imagina essa região. É claro que vai doer e vai doer muito. Via de regra, quanto maior a preocupação, maior a possibilidade de transferir esse conflito interno para o seu corpo.
né? Que se fala muitas vezes em somatização, né? Embora a somatização é muito mais do que isso. O que reforça a validade do uso de técnicas de relaxamento, meditação e também de massagem. Quem tem esse problema, por favor, busque um profissional, né? Você precisa de ajuda, você precisa aprender a relaxar, aprenda a simplesmente, mentalmente falando, está numa crise dessas, mude o foco do teu pensamento. É de fundamental importância você mudar o foco do teu pensamento. Por quê? Do contrário, isso vai te deixar cada vez mais rígido a nível muscular e as dores serão terríveis. E aí você acha que tomando um medicamento vai melhorar. Não vai melhorar nada, porque o problema está na fonte, está na crise de ansiedade. Você precisa então desenvolver rapidamente essas técnicas, né? Medite, aprenda a meditar, aprenda a relaxar, técnica de relaxar, aprenda técnicas de respiração para você se acalmar. E outra coisa, procure também um bom profissional que vai te fazer uma massagem. Você precisa entender que é muito relevante a questão da gente fazer atividade física e de lazer para termos uma melhor qualidade de vida. Tire um tempo para fazer isso, dia após dia. Tire um tempo para a tua caminhadinha e, por favor, não dê desculpa de que você não tem tempo. Você é senhor do seu tempo. Há tempo para todas as coisas, né? E a gente tem que aprender a tirar um tempo para nós. Faça aquela tua caminhadinha, vale a pena. Se não dá para caminhar muito tempo, caminhe nem que seja 10 minutos, 15 minutos, nem que seja no teu quarteirão, dê aquela caminhadinha. Se você tem uma esteira em casa, também ajuda. Qualquer coisa é melhor do que nada, né? Se puder, simplesmente faça algum tipo de atividade física. Se gosta de jogar futebol, joga futebol. Gosta de vôlei, faça a modalidade que você gosta. Natação, em si, aquilo que você gosta. Mas faça alguma coisa, porque isso vai te ajudar bastante. E também momentos de lazer. Quanto tempo faz que você não tem nenhum minuto de lazer? Faça isso. Você não está aí na vida simplesmente para viver a vida inteirinha trabalhando, 24 horas por dia. Não faz isso, porque não é assim, não pode ser assim e não precisa ser assim. Você pode sim, com ações rápidas, com formas maravilhosas e simples, você pode ter muita qualidade de vida e com certeza você vai vencer. Tá bom, queridos? Eu quero desejar a todos um dia de grandes conquistas, realização, com muita saúde, muita paz e muita coisa boa. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima live.